Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel Cordeiro, fisioterapeuta, e nos últimos 10 anos eu venho trabalhando com a área de marketing e venda para o profissional fisioterapeuta. A grande proposta do nosso trabalho é ajudar o máximo de fisioterapeuta, aquele fisioterapeuta que tem uma dor muito grande, assim quando ele sai da faculdade, que é captar mais clientes, isso mesmo, captar mais pacientes. E recentemente eu estou aqui em Brasília fazendo um treinamento e conhecendo inúmeros profissionais esses que eu só acompanhava pela internet, e tive o privilégio de estar com um grande amigo que eu sempre acompanho nas redes sociais. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas nunca aquele prazer de a gente conseguir trocar uma ideia. E depois que eu conheci a história do Fábio Damião, do fisioterapeuta Fábio Damião, eu achei super interessante compartilhar com vocês a grande mudança de mindset dele quando ele iniciou a formação dele como fisioterapeuta, como é que era a vida dele como fisioterapeuta, qual foi o grande boom, start na vida dele. E eu estou aqui para compartilhar com vocês esse conteúdo, aproveitar também o tempo aqui do Fábio Damião, né? Ele vai falar um pouquinho da história dele, a gente vai fazer algumas intervenções para compartilhar com vocês e mostrar para você que o Fábio é uma pessoa normal, um fisioterapeuta normal como você, tá? Fábio, seja muito bem-vindo a essa audiência aqui que está aqui nos acompanhando. Eu gostaria que inicialmente você compartilhasse com a gente um pouco da sua história inicial como fisioterapeuta, tá? Bacana. É um prazer estar falando com você, é um prazer estar falando com a sua audiência. E a minha vida dentro da fisioterapia é uma vida normal como é de maioria das pessoas, né? E essas pessoas que têm ideia que ser da área da saúde é algo que é totalmente distante de você ter um comportamento empresarial, comercial, isso aconteceu comigo. Então, me formei, eu tenho 14 anos de formado, trabalho com esporte de alto rendimento, Comitê Olímpico Brasileiro, Confederação de Atletismo, Federação de Atletismo. Então, a minha vida toda na fisioterapia foi dentro do esporte, e em algum momento eu senti a necessidade de abranger meus horizontes, né? Então, montei um consultório, uma clínica, me especializei em acupuntura, depois eu me especializei em osteopatia, hoje coordeno uma escola e senti a necessidade de dar um passo diferente. Há mais ou menos 4 anos atrás, exatamente isso que você está falando, era uma dor minha. Como que eu ia fazer para trazer clientes, pacientes para dentro do meu consultório? Eu não precisava disso. Entendi. Porque eu trabalhava com atletismo, as pessoas vinham até a mim. Entendi. Porque eu era contratado, então eu não tinha preocupação de ter cliente. Okay. Chegou um determinado momento que eu decidi ter uma clínica, ter um consultório. Legal. Olha que interessante, né? O Fábio vem da fisioterapia e direcionando o trabalho dele para os atletas de alta performance, né? O atletismo de um modo geral, né? Mas eu percebo também, Fábio, pelo pouco que eu consegui conversar com você, né, nesses últimos 4, 5 anos, que a sua presença, né, no meio online, né, a sua abrangência como fisioterapeuta no estado do Rio de Janeiro, que você é fisioterapeuta, mas você também é bastante conhecido em todo o Brasil, né? E eu percebo que existe uma grande importância da internet diante dessa sua contribuição, da sua colaboração com a fisioterapia. O que você pode compartilhar com a gente? O que fez que você mudasse essa visibilidade sua do meio offline, ou seja, você não é visto pela internet, assim como eu estou utilizando essa transmissão aqui, né? A gente está utilizando um meio online, uma gravação, e você era conhecido só no offline. O que mudou para você partir para o online também? A necessidade de mudança de mercado. Entendi. Porque, invariavelmente, a gente precisa acompanhar as evoluções. Uhum. As disrupturas estão aí. Sim. Né? Então, eu precisava que a minha boca do funil, para quem não entende essa boca do funil, quem acompanha aí o Daniel já há mais tempo, com certeza sabe o que é isso. Então, os pacientes que eu começava a captar lá em cima, como eu estava no meio offline, é muito restrito. Entendi.
E essa questão do boca a boca valida muito, mas ele é muito restrito, a gente é dependente de uma pessoa. Então eu precisei fazer com que a captura dessas pessoas, que eu tivesse maior abrangência. E qual era o meio que eu tinha para fazer isso? A internet. Entendi. E não inventei nada, não inventei a roda, eu fui modelando, eu fui observando o que as outras pessoas estavam fazendo. Falei assim, bom, isso aí é um caminho. Legal. E aí quando eu comecei a fazer isso, os resultados começaram a aparecer. Só que aí depois tem as outras fases, né? É interessante a gente falar sobre esse ponto do marketing, que a gente fala muito sobre o funil de marketing, né? O funil do marketing fisioterapêutico, melhor dizendo, né? Porque a gente está falando aqui fisioterapeuta para fisioterapeuta, então logo os nossos clientes são clientes voltados para a fisioterapia. Mas eu percebo também, Fábio, que o fato de a gente estar utilizando a internet, os recursos da internet, a gente também consegue segmentar o nosso público. Ou seja, se você quer trabalhar com atleta, que era uma coisa que você fazia 100% na sua concentração de trabalho, trabalhava exclusivamente com atleta. Hoje eu percebo que você trabalha com outro público de pacientes e, consequentemente, é nítido a gente perceber que a utilização da internet você consegue segmentar o seu público e, principalmente, o nível do público que você deseja trabalhar, né? A gente fala sobre nível, tipo, eu quero trabalhar com paciente D e E. Não desmerecendo o D e o E, mas pode ser que você já esteja num próximo nível da sua atuação fisioterapêutica e não quero trabalhar só com atletas de alta performance, quero trabalhar também com outros públicos, um público mais elevado, e utilizando a internet você consegue segmentar. Quais foram as suas experiências, quais foram a sua experiência, a sua aplicabilidade utilizando a internet com essa segmentação? Bom, para começar, foi primeiro tiro no escuro. Entendi. Né? Comecei a jogar vídeo na internet, joguei postagens, enfim. Comecei a fazer um monte de coisa nesse sentido. E o que eu percebia? Começava a chegar pessoas para mim que não era o público que eu desejaria, que eu desejava trabalhar. Então eu falei assim, opa, tá faltando alguma coisa. Então eu comecei a conversar com aquele público que eu queria. Como a gente acabou de falar, eu sempre trabalhei com esporte, mas dentro da minha vida clínica eu trabalho com tratamento de coluna. E aí eu tinha que segmentar isso. Tratamento de coluna, quem tem problema de coluna hoje? Praticamente todo mundo é suscetível a ter problema de coluna. Certeza. E eu não consigo conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Eu falar de problema de coluna pode ser uma mulher que está grávida, pode ser um atleta que sobrecarregou, pode ser um trabalhador que pegou um peso errado. Eu não consigo ter uma comunicação assertiva com todos eles ao mesmo tempo. Então, as estratégias que comecei a utilizar foram as segmentações. Comecei a identificar o que a gente chama de avatar. Eu fiz o meu avatar, primeiro eu fiz o público-alvo, do público-alvo eu extraí o meu avatar, que é aquela personagem que você vai conversar mentalmente. E quando a gente está falando para a câmera, é como se eu estivesse falando para o meu público, para minha personagem. Não interessa quantas pessoas vão ver, mas eu estou falando com uma pessoa só. Legal, muito bom. E essa é a ideia. Então você segmenta a idade, você segmenta faixa etária, né, a idade, você segmenta a localização. Não adianta a gente fazer um vídeo desse, o meu negócio é local. Eu tinha curtidas de pessoas de vários outros estados que não iam me favorecer de uma maneira imediata. Porque aquele cliente, aquele prospect, aquela pessoa não ia virar meu cliente. Pode ser que por indicação tenha um conhecido, mas isso não serve para mim não servia para mim naquele momento. Então eu tinha que começar a segmentar, começar a estudar as segmentações, e por isso que hoje eu consigo conversar com o meu público específico. Olha que legal, olha que sacada muito interessante. Até segurar aqui uma palavra que eu gosto de falar, mas eu vou segurar aqui. O Fábio utilizou uma metáfora, né, que é utilizar o avatar, utilizar o público. Ele está falando para o meu público e ao mesmo tempo para o público dele. Por quê? O Fábio e eu somos dois fisioterapeutas que atualmente estamos migrando a nossa contribuição com outros profissionais fisioterapeutas, né, profissionais da área de saúde, que desejam captar mais clientes. E é de suma importância quando ele fala sobre isso, de entender o público e de fato se posicionar no mercado. Né? Utilizar, por exemplo, um vídeo como esse, pode ser um vídeo que você pode entregar
para um público que você deseja trabalhar, paciente, para levar o seu conteúdo, ok? Fábio, nesse finalzinho de entrevista, muito obrigado pelo seu tempo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para esse público que me acompanha e, consequentemente, vai estar te acompanhando também, tá? Para esse público que, de fato, deseja captar mais clientes, deseja captar mais pacientes, deseja captar mais recursos financeiros. De que forma você pode ajudar esse público com a sua mensagem final e fazendo esse desfecho? Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente ao Daniel, que é uma das referências para mim. Um dos starts que eu tive nessa caminhada foi quando eu conheci o trabalho do Daniel, lá do Marketing para Fisioterapeutas. Isso que startou essa vontade de ajudar outros fisioterapeutas a fazer isso. E quantas pessoas mais estiverem fazendo isso, melhor é. Para a profissão, para a profissão, a gente precisa valorizar a profissão, essa é a nossa preocupação. E uma mensagem que eu queria deixar para você. O conhecimento técnico, ele não é o diferencial, ele é uma obrigação. Não adianta você fazer um marketing top se você não tem capacidade de resolutibilidade do problema do seu cliente. Você tem que resolver o problema do seu cliente, mas o conhecimento técnico não é o diferencial. O diferencial vão ser as habilidades não técnicas que você vai desenvolver para captar, se envolver, se relacionar com o seu cliente e transformar esse cliente numa fonte de entrada de novos clientes, que você vai ver que isso vai modificar completamente a sua vida profissional. Legal, Fábio. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você compartilhar aqui o seu tempo. Então é isso, pessoal. Você entender sobre empreendedorismo, negócio, marketing, validação, venda, é de suma importância que você entenda esses conceitos, porque só assim você vai conseguir captar mais clientes, mais pacientes para o seu consultório, independente se você está numa clínica, no consultório ou realizando um atendimento em domicílio. Fábio, muito obrigado pela sua presença, cara. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.